Alô, amigo da Cafeicultura, tudo bem com você? Estamos aqui no segundo dia da BioSummit 2026, o maior encontro sobre bioinsumos e agricultura regenerativa da América Latina. E quem está conosco para nos ajudar a levar as informações para você, cafeicultor e consultor que atende a cultura, nada mais, nada menos que Flávio Medeiros, professor da UFLA, Departamento de Fitopatologia, né, professor? Isso. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a comunicação, principalmente a comunicação em massa, como vocês proporcionam, é uma oportunidade única da gente levar informação. Então, parabéns pela iniciativa e agradeço. Maravilha. Eu que agradeço o convite do pessoal da FBA para a gente estar vindo aqui, né, da FB, melhor dizendo, e queria que o senhor nos falasse, dentro dessa experiência acadêmica, logicamente também compartilhando esse conhecimento com a turma de campo, mas, na sua opinião, qual as principais transformações que os bioinsumos trouxe para a cafeicultura do Brasil? Sim, é muito interessante, assim, a gente, logo quando eu fui contratado na UFLA como professor em 2010, eu já fui entrando para trabalhar com a cafeicultura, né? Então a cafeicultura faz parte do nosso DNA como instituição. Não era o momento dos bioinsumos para a cafeicultura, e eu fiquei muito frustrado na época, né? Então a gente fez trabalhos, foi uma época que a gente teve epidemia de bacteriose, né? Mas não era o momento. Mas ficou lá guardado e foi guardada aquela experiência. Uns 3, 4 anos depois, foi logo depois, assim, uns 3, 4 anos após, já começou com um aspecto muito interessante. E às vezes a dificuldade faz com que você proporcione essas mudanças. E um dos cenários, talvez muito pouca gente saiba, que impulsionou a adoção de bioinsumos no Brasil foi graças à cafeicultura. Quando saiu o endosulfan para manejo da bronca do fruto, o produtor passou a adotar Bovéria, porque Bovéria era o que tinha de resultado, né? Começou a haver resultado em eficiência, começou a haver resultado em redução de custo, e era um momento muito ingrato para a cafeicultura, com margens muito curtas. Então você tinha uma solução que não era o tradicional para a cafeicultura, ajudou a uma tendência que estava acontecendo do mercado comprador europeu de pressão para redução no uso de ativos, que o produtor não sabia onde buscar soluções. As próprias empresas de defensivos químicos não sabiam, porque não tinham soluções, e nem sempre o investimento ia pagar de propor uma solução nova em termos de defensivo para a cafeicultura. Mas com essa pujança, esse crescimento e esse aumento da adoção, abriu margem e oportunidade para você ter várias outras soluções. E hoje, assim, você pensar todos os alvos, tem soluções, né, para a cafeicultura, várias empresas ofertando esses produtos e trazendo retorno sobre investimento. E o Brasil se adequando à legislação do país comprador sem grandes dificuldades, sendo, pelo contrário, um exemplo para a própria Europa. Que é bacana, que a gente estava até conversando antes da gente entrar na entrevista, é a questão tanto que a dificuldade faz com que a gente aprofunde nas questões de conhecimento. Eu acho que até essa dificuldade com a saída do sulfan, a entrada da broca, a gente viu que começou a surgir uma série de pesquisas também na questão de monitoramento da broca, o time de aplicação, porque o biológico também é muito estratégico, né, professor? Isso. Então, assim, o controle biológico entrou inicialmente, esse foi um erro estratégico, e eu faço meia-culpa também dentro da academia. A gente vinha muito com a ideia de tirar o químico e botar o biológico, né? E isso atrapalhou muito, não só a cafeicultura, mas várias outras culturas, essa mentalidade, porque a pesquisa ela é feita de forma isolada, você avalia a tecnologia sozinha. E na prática não acontece isso. Quando você vai integrar essa solução dentro do manejo que o produtor já faz, muda muito. Eu posso até relatar um exemplo pessoal de pesquisa.
né? Então, com essa maior incentivo de adoção de produtos biológicos na cafeicultura, por causa da broca, a gente fez experimentos com o café, mas para nematóide, né? E nematóide de galha, melanidose resíduo, o pessoal falava, não é problema, né? E a gente foi ver as áreas onde fazia recepa ou fazer pelo menos esqueletamento, demorava muito mais tempo para recuperar, né? E aí a gente foi ler realmente, cada vez que você faz, né, esse manejo, a safra zero tem funcionado isso, você perde até 70% do sistema radicular. Então, se você perde 70% do sistema radicular, se a gente faz uma conta rápida, é quase como eu triplicasse a pressão de inóculo. Então, realmente é uma situação que precisava de manejo. Tem soluções químicas? Tem. O biológico, como é que entraria nessa? A gente fez vários experimentos e a gente viu que as melhores soluções, né, em uma situação dessa, que eu já tenho infestação e vou fazer safra zero, é quando eu integrava o químico e o biológico. Beleza. Né? Então, isso foi uma quebra de paradigma. Se você não está no safra zero, ou seja, num ambiente muito menos drástico para a planta, você consegue fazer o manejo só com biológico para manter essa população mais baixa. Esse racional de ler a planta, ler a situação, integrar as soluções, né, dentro da visão de uma estratégia de blindar a planta e ter o máximo de eficiência, isso é o que tem acontecido e que tem ganhado escala com o biológico. Bacana, bacana. E aí, já aproveitando a sua passagem por aqui, a gente quer ver, na sua opinião, quais são as principais tendências hoje em relação à cafeicultura, vamos dizer, em bioinsumos, bacilos, quais que são as tendências que você vê muito forte que logo o produtor vai estar adotando as ferramentas aí? Isso. Então, hoje o produtor já adota o bioinseticida para controle de broca. Isso já é prático, não só a aplicação, pensando na revoada e na proteção de frutos, mas até quebrar o ciclo aplicando ali na folha. Então já evoluiu muito essa tecnologia. Você tem tecnologias baseadas em inimigos naturais, crisopídeos, para manejo do bicho-mineiro. Né? Então isso tem acontecido também no manejo de pragas. O uso do controle biológico de doenças radiculares, não só nematóides, mas hoje está se despertando para a importância de doenças fúngicas como fusariose, rosiliose, né? Então isso tem sido algo importante também. Uma tendência que aí isso todos os produtores buscam, então a comunidade do controle biológico em busca é o herbicida, né? Bioherbicida. E realmente gera um impacto, né, no solo, é fantástico, assim, as soluções que tem de herbicidas, né, principalmente para emergentes em café, mas são produtos que geram impacto. Então, se a gente puder mitigar um pouco esse impacto, né, com soluções biológicas que você preserve essa diversidade microbiana, é um caminho importante. Integrar ferramentas. A gente estava conversando antes aqui de gente entrar no podcast das plantas de cobertura. Essa foi uma da cafeicultura, assim, muda a paisagem, atrai inimigos naturais, melhora a saúde do solo. E é um momento que você pode integrar com os produtos biológicos, né? Então você satura o solo, né, com aquela comunidade microbiana benéfica, e aí tem vários relatos já, né, de produtores de café que fizeram essas mudanças dessas várias camadas de produtos biológicos que melhoraram a estabilidade da produção, a resiliência de plantas. Cada vez mais a gente tem um problema de estresse hídrico, aquela falta de chuva ali no início para segurar a florada, é uma dificuldade grande. Quanto mais a gente tiver esse solo protegido, essa caixa que vai reter mais água, mais eficiente vai ser o sistema. Então eu acho que são várias camadas que somadas faz com que a gente tenha essa melhor eficiência do sistema, maior rentabilidade do produtor. Então sempre pensar nessa parte de rentabilidade e não pensar só no cenário atual, né, de preço, porque quem está aí no mercado, né, em café, sabe os altos e baixos que já foram. Então, quanto mais preservar o manejo, mas a longo prazo, pensando em um custo que seja estável e garanta essa rentabilidade a longo prazo, é fundamental. Os pilares da sustentabilidade. Claro, claro.
a gente precisa garantir o econômico, né? Que Claro, sem ele claro, o claro. ambiental e o social fica manco, né? A gente acaba não atendendo a essas demandas. E Eu queria só acrescentar uma tendência que eu tenho observado, que é fantástica. A gente fez vários ensaios com biofungicidas para controle de ferrugem. A eficiência está longe ainda de ser do químico. Mas quando o produtor adota uma cultivar resistente para ferrugem, e aí o manejo das outras doenças, você consegue um resultado muito bom com os produtos biológicos. Então, essa é uma tendência que a gente tem observado, essa maior adoção, né, nos novos plantios, pelo menos dessas cultivares resistentes. Aí sim, você tem uma nova camada de proteção que garante sustentabilidade. Fora isso, uma cultivar suscetível, realmente, assim, só com biológico você não conseguiria caminhar, mas você consegue, sim, integrando ferramentas químico-biológicas. estratégia como toda, desde da implantação da lavoura até a questão do longo prazo da parte de manejo, né? Exatamente. E aí, professor, já agradecendo a sua passagem por aqui, mas deixar os parabéns pelo evento. Sei que o senhor faz parte do corpo técnico aqui que trouxe os especialistas para cá. Para você que não teve a oportunidade de vir, 2027, venha, porque aqui, como se diz, né, ver a nata, ver os maiores especialistas do tema do Brasil e algumas passagens internacionais também. Então, parabéns pelo evento, parabéns à FB Group, no nome da Dayana também, pelo evento. E o senhor deixar sua mensagem final para o produtor, para o cafeicultor, que ainda não aderiu aos bioinsumos ou às ferramentas da agricultura regenerativa no seu manejo. Se o senhor pudesse deixar um recado para ele e um conforto para ele, como é que ele faz para aderir a essas ferramentas, né? Por muito tempo, eu acho que dar os parabéns para o produtor que fez essa primeira mudança, né? Hoje, né, felizmente, em todas as regiões cafeeiras, a gente já tem essas mudanças. Vá ver o seu vizinho, né? Conversar. Eu acho que esse papo sincero do produtor, vendo o que fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu, né, é fundamental para você trazer essa realidade para a sua fazenda, né? Então, nem que seja aos poucos, vamos fazendo aos poucos um talhão, vamos expandindo, vendo, sentindo segurança, vamos expandindo para outros talhões, mas que dê um passo, porque isso está acontecendo. Se tem uma adoção tão grande por vários produtores, é porque está dando certo. Está dando certo do ponto de vista de eficiência técnica, de rentabilidade e satisfação, né? Então, eu já andei em várias lavouras que o produtor fica feliz de ver, né? Então, essas plantas, né? Então, o pessoal fica, às vezes, relutante de ver planta de cobertura, mas é fundamental ter lá na lavoura, ver a diversidade de organismos, de insetos, né? Que não são pragas, né? Então, isso aí, eu acho que vai ser o caminho, né? Então, sucesso para você, né? Parabéns pela iniciativa mais uma vez, de levar informação de qualidade, com a capilaridade que você tem. Maravilha, professor. Eu que agradeço o trabalho de vocês, o trabalho da UFA, o trabalho da sua pessoa em prol da cafeicultura, em prol dos bioinsumos. E a gente vai seguindo aqui. E lembrando que essa mensagem que é muito importante, as questões de sustentabilidade, né? E como diz o tema do BioSummit 2026, cultivando um futuro sustentável, né? De quebra, você, além de economizar, fazer um manejo mais equilibrado, você contribui para um futuro alimentar mais saudável para as futuras gerações, é isso? E para nós já, né? Queria só deixar o arroba do grupo de extensão que a gente tem na UFLA, que é o arroba GCBio. Lá a gente divulga informações, né, das nossas pesquisas. E a gente está produzindo uma plataforma de bioinsumos para cafeicultura, que é uma plataforma colaborativa. Então eu gostaria muito, né, no link da bio, né, do GCBio, vocês podem acessar, né, essa plataforma. Eu quero muito que todos possam contribuir. É colaborativo, ou seja, você tem informação, o público tem informação que não está contemplada naquela plataforma, essa informação tem que estar presente.
e a gente dá o crédito para a pessoa que contribui com essa informação também. Assim a gente vai construir uma cafeicultura mais sustentável e mais conectada também com as várias ferramentas, somando a Ilha do Podcast dentro dessa plataforma. E a gente vai fazer um podcast lá só sobre esse assunto aí, porque Vamos. é fantástico esse trabalho, esse projeto aí. Tamo junto lá. Perfeito. Beleza. Pode mais. Esperando o senhor lá, esperando a UFA lá. Nós estamos com o campus lá agora, né? A turma lá, o Fernando, fazendo um trabalho lá na parte de tecnologia. E aí nós vamos conectar aí a tecnologia com a Abras lá também, tá bom? Obrigado. Perfeito, obrigado. E para você que está nos assistindo aí, a gente vai continuar fazendo a cobertura do evento aqui na BioSummit 2026. O maior evento da América Latina sobre bioinsumos e agricultura regenerativa. Valeu, obrigado, professor. Obrigado. Vamos juntos.